O título da palestra de hoje à noite é Agendas Secretas, porque é exatamente sobre isso que fala. Fala sobre agendas secretas. Nas palestras anteriores, nós falamos sobre a origem das sociedades secretas e como elas são controladas. Nós vimos que elas se originaram de Babilônia e promoveram o cabalismo e também as sociedades secretas islâmicas. Os ismaílis, os karmatitas, os fatimitas, os druzas e os assassinos. Nós ainda não lidamos com esses últimos. Do cabalismo veio eventualmente o gnosticismo, que substitui a Jesus Cristo por um Messias universal que hoje é chamado de Cristo cósmico. E este Cristo cósmico não tem nenhum dos atributos bíblicos de Jesus Cristo para que seja aceitável ao mundo. Todos terão que aceitá-lo. Isso significa que Jesus Cristo, mesmo entre os cristãos, terá que ser trazido ao nível do Cristo cósmico para acomodar todos os que querem ser iguais a Ele. De acordo com Eliphas Levi, o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Ele era um feiticeiro que se disfarçava de cristão. Ele se batizou, mas foi repreendido por Pedro por querer comprar o Espírito Santo. Assim, um disfarce de cristianismo cobria o gnosticismo. Dessa filosofia, eventualmente, se formalizaram os cavaleiros templários dentro de um grande sistema religioso que promovia essa antiga filosofia. Em outras palavras, eles eram promotores do segredo do gnosticismo. Eles tinham ligações muito íntimas com as sociedades islâmicas. E vimos que, eventualmente, os cavaleiros templários foram suprimidos pelo rei da França. No entanto, muitos deles escaparam para a Espanha, onde o rei da Espanha lhes deu a sua proteção, e eles floresceram ainda mais, e seus ritos e rituais e graus foram perpetuados em organizações subsequentes. Assim, os templários nunca morreram de fato. O conhecimento secreto templário foi mantido vivo em um círculo interno chamado Rosa Cruz, supervisionado pela ordem jesuíta. A ordem jesuíta então criou a maçonaria, como nós vimos em uma palestra passada. A maçonaria é o assim chamado braço protestante, embora não seja nenhum braço protestante. Ela é um braço internacional para causar as mudanças que são necessárias para o estabelecimento do reino escuro. Portanto, hoje à noite nós vamos dar uma olhada na maçonaria. Vamos olhar atrás dos bastidores para ver o que ela realmente é. Muitos dos maçons, de fato, não têm a menor ideia do que seja a maçonaria por trás dos bastidores. Vocês vão se lembrar que Gary H.K., em seu livro A Rota para a Ocupação Global, deu uma explicação semelhante. Ele também fala do cabalismo, do gnosticismo, dos cavaleiros templários, mas ele não enxerga a conexão jesuítica, que é um poder militar que controla todas as coisas. Ele diz que a maçonaria controla o marxismo, as sociedades políticas secretas da Europa, a elite bancária internacional e também, de modo assustador, o Concílio Mundial das Igrejas. Agora, não sou eu que estou falando isso. Quem está falando é um figurão da maçonaria. As sociedades teosóficas, juntamente com muitos cultos, constituem o que é conhecido como o movimento da nova era. E o movimento da nova era é muito maior do que supomos. Não são apenas uns poucos esotéricos atuando. É um sistema que pretende unir o mundo inteiro e o Concílio Mundial de Igrejas desempenhará um papel importante nesse mecanismo. Então é muito importante que saibamos o que a maçonaria representa.
A camada exterior da maçonaria propõe se unir a qualquer religião que seja importante em uma área. Então, por exemplo, se você mora num país muçulmano e você é um maçom, então a religião da maçonaria naquele nível das pessoas, o nível mais baixo da maçonaria será o Islã. Se você está vivendo num ambiente judaico, então, claro, a religião será o judaísmo. Mas se você está vivendo num ambiente cristão, então a Bíblia será o livro principal de uma loja maçônica. Então, no que diz respeito à camada mais baixa dos membros, o cristianismo será a base do movimento. Mas, em realidade, ele é controlado por um outro poder interno. E, por isso, o resultado pode ser totalmente diferente. Agora, hoje à noite, eu vou fazer citações das melhores fontes maçônicas. Eu não vou usar nenhum boato. Eu não vou falar aqui que alguém ou fulano de tal disse isso ou aquilo. Não, nós vamos ver as fontes originais, as melhores fontes. O livro Morais e Dogma é um livro escrito por Albert Pike. Ele é considerado a teologia central da maçonaria. Somente os maçons mais elevados recebem este livro. E na sua morte, esse livro deve ser devolvido para a loja maçônica. Então esse livro não anda aí disponível. Hoje você pode ir para a internet e comprar Morais e Dogmas. Mas você não vai receber o verdadeiro livro. A não ser que você conheça alguém cujo parente maçom tenha morrido. E o livro não tenha sido devolvido. E depois de algumas gerações, alguém encontra esse livro. E é por isso que existem algumas cópias flutuando por aí. Ali você consegue encontrar a informação original. No meu próprio caso, eu tenho muitos documentos maçons porque o meu sogro estava no grau mais elevado da maçonaria. E quando ele morreu, eu herdei muitos dos seus livros. E quase ninguém hoje tem esses livros. E nas minhas pesquisas durante muitos anos, eu li esses livros para que eu entendesse tudo da boca do próprio cavalo. Então, se você está zangado comigo pelo que eu estou dizendo hoje à noite, lembre-se, eu não estou dizendo nada. Eu só estou citando. E você pode decidir se é do jeito que eu estou falando ou não. Em Morais e Dogma, a maior fonte da maçonaria, na página 870, está: os templários, como todas as outras sociedades secretas, têm duas doutrinas. Uma oculta e outra revelada aos mestres, que se chama joanismo. A outra pública se chama catolicismo romano. É bem direto. Então, há uma doutrina que está sendo ensinada às massas, e as massas são os não iniciados. Marx é quem os chama de massa. Eles também são chamados de catecúmenos, são chamados de goium, são chamados de todos os nomes pejorativos. Agora, a camada externa, o ensinamento dos templários ao povo, é o catolicismo. E eles, então, dão uma aparência de que são muito religiosos e fingem adorar o crucifixo da religião, mas por dentro eles têm outra religião. A religião que se chama joanismo. Agora, nós temos muitas ordens de São João hoje em dia, muitas ordens. São grandes organizações que têm grandes catedrais de São João. E algumas coisas estranhas acontecem ali. Vocês verão à medida que eu continuar. Nós temos a peregrinação de São João, por exemplo, vocês sabem. Nós podíamos continuar, mas eu não quero entrar em muitos detalhes aqui. Todas essas organizações, que são filantrópicas, parecem estar fazendo uma coisa muito boa. Elas administram hospitais, elas doam grandes quantidades de dinheiro aos pobres, elas administram até hospitais para crianças, para os aleijados do mundo. E são filantrópicas.
É difícil atribuir alguma coisa negativa para organizações que parecem fazer tanto bem. E então este é o melhor disfarce que você pode usar para não ser descoberto. Então, todas as vezes que você vê o joanismo, supostamente oriundo de João Batista, tem as suas suspeitas. Então, há duas doutrinas, uma de dentro e outra de fora. Morais e Dogma, página 820, diz: os templários foram acusados de cuspir em Cristo e negar a Deus em suas festas, de graves obscenidades, conversas com demônios femininos e a adoração de um ídolo monstro. Agora, nós falamos sobre isso na palestra passada. O término do drama é bem conhecido. Nele, Jacques de Molay e seus seguidores pereceram nas chamas. Mas antes de sua execução, e quem fala é a maior fonte da maçonaria, o chefe da ordem condenada organizou e instituiu o que depois veio a ser conhecido como a maçonaria escocesa, hermética ou oculta. Nós não podemos ter uma fonte melhor do que esta. Então, de acordo com Albert Pike, a maçonaria continuou o legado dos templários. Na escuridão de sua prisão, o grande mestre criou as lojas metropolitanas, em Nápoles para o Oriente, em Edimburgo para o Ocidente, em Estocolmo para o Norte e em Paris para o Sul. As iniciais do seu nome, JBM, são encontradas na mesma ordem nos primeiros 3 degraus, e são uma prova muito coerente de que, de fato, esse foi mesmo o princípio da maçonaria moderna. Então, os templários não morreram de fato. Eles estão vivos. Em realidade, no rito de York, que é um nível templário, está tudo lá. O 32º grau da maçonaria, o sublime príncipe do segredo real, esse é o mais alto nível da maçonaria escocesa. Há um grau superior, no entanto, o 33º grau, mas esse é um grau de honra. Então, o mais elevado grau da maçonaria é o 32º. De novo, Morais e Dogma. A ciência antiga dos antigos magos foi escondida sob as sombras dos antigos mistérios. Ela foi imperfeitamente revelada ou desfigurada pelos gnósticos. Eles não mostram uma figura total, e se imagina que sob a obscuridade que cobre os crimes dos templários, encontram-se enigmas envoltos que parecem impenetráveis nos ritos da alta maçonaria. Vocês entenderam isso? Veio direto da boca do cavalo. O mistério dos magos antigos e as sombras dos mistérios antigos estão presentes e são conhecidas nos níveis mais altos da maçonaria. Nenhum nível inferior sabe sobre isso. Eles vêm até a loja maçônica e eles pensam que é uma sociedade cristã, bem, pelo menos com um sabor cristão. Pensam que é uma loja cristã e que são uma irmandade para fazer coisas boas aos outros. Bem, aqui está San Salvador. Esta aqui é em Maiorca, onde os templários, é claro, encontraram a proteção dos reis espanhóis. E se você vai a uma sede templária, você vai encontrar altares em igrejas. Lembrem-se que os templários eram uma ordem da Igreja Católica Romana, como os jesuítas são hoje. A ordem mais poderosa dentro da igreja. Então eles eram a mais poderosa ordem para controlar não apenas os aspectos militares, porque eles eram cavaleiros, mas eles também controlam os aspectos financeiros. E a águia de cabeça dupla faz parte do pacote desse simbolismo. As duas cabeças do deus Janus. Uma cabeça olhando para frente e a outra cabeça olhando para trás. Se você entrar nas outras igrejas, você vai ver também altares. Ali está, acima do altar das igrejas de Maiorca. Agora, isso é o Rosa Cruz. A rosa é um símbolo dessa divindade. Agora, eu não me incomodo muito com símbolos. Se eu tivesse que ficar incomodado com cada símbolo que eu vejo, eu teria que jogar fora minha casa ou qualquer coisa que seja fabricada, porque os símbolos estão em tudo. Nós estamos vivendo neste mundo, mas nós não temos parte neste mundo. E nós podemos fazer coisas, caso elas tenham símbolo ou não, porque, obviamente, um símbolo não significa nada, mas é interessante saber, é como se a gente lesse uma outra linguagem.
Bem, aqui estão alguns ensinos ocultos do Rosa Cruz. Ali você tem os Ziforates, os níveis aos quais você pode subir. E isso é pura cabala. Agora, você precisa entender que na cabala, Jeová não é o verdadeiro governante. É Lúcifer quem governa. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. E os Ziforates são emanações da sua aparência. Então vamos perguntar para Morais e Dogma de novo o que é a cabala. A propósito, ela é chamada de Santíssima Cabala hoje em dia. O Talmud é chamado de Santo Talmud. E a Bíblia é apenas chamada de Torá. Isso não é estranho? A Bíblia é chamada de Torá. E um livro de regras que nunca apareceu na Bíblia é chamado de Talmud Santo. E então um livro oculto é chamado de Santíssima Cabala. E eu gostaria de acrescentar que no mundo hoje há pouquíssimos rabinos que não são cabalistas. A Santíssima Cabala, ou tradição dos filhos de Sete. Isto, é claro, não é verdade. De acordo com essa doutrina, então, Sete já teria apostatado. Mas eles não o chamam de apóstata, chamam-no de iniciado. Então, há uma doutrina interna para o iniciado e uma doutrina pública para os goyum, a massa, apenas para mantê-los ocupados. A tradição dos filhos de Sete foi levada da Caldeia por Abraão, ensinada ao sacerdócio egípcio por José, recuperada e purificada por Moisés, escondida sob os símbolos da Bíblia, revelada pelo Salvador a São João. Aí você tem de novo o joanismo, e foi colocada inteira sob figuras sagradas análogas àquelas da antiguidade no Apocalipse daquele apóstolo. Bem, agora vejam como eles estão virando a coisa. Abraão, José, Moisés, todos foram iniciados. Mas o que eles ensinaram ao povo foi lixo, vamos colocar dessa forma, para mantê-los felizes e para mantê-los desinformados. Mas internamente eles tinham uma outra doutrina. Agora, claro que isso não é verdadeiro, porque foi Moisés que escreveu a Torá. E tudo que eles creem se opõe à Torá. A Cabala, aquele livro, vira a Torá de cabeça para baixo, tornando-a ocultismo. As três luzes da loja maçônica são símbolos para nós do poder, sabedoria e bondade de Deus. Dos três primeiros Zefirotes, as emanações dessa deidade. De acordo com a Cabala, então a Cabala desempenha um papel muito importante nessa história. Vamos continuar a ler. Toda loja maçônica é um templo da religião. Mas eles dizem que não é um templo de religião. Mas aqui, Morais e Dogma diz, é um templo de religião. E suas técnicas e instruções em assuntos religiosos é a verdadeira religião revelada a nós pelos patriarcas antigos. Perceberam como eles estão fazendo com que os patriarcas antigos sejam ocultistas? Para vender isso para o povo, é claro. E isso a maçonaria ensinou por muitos séculos e vai continuar ensinando por muito tempo. Vamos fazer mais perguntas e vamos pedir aos maçons que respondam. E as fontes que nós vamos usar são as melhores fontes maçônicas. Vamos pedir aos maçons que nos deem respostas que sejam apenas para os mais altos graus. E Albert Mackay escreveu a Enciclopédia da Maçonaria. Você não pode ter uma fonte melhor do que essa. A maioria das melhores lojas, as grandes lojas maçônicas, tem a Enciclopédia da Maçonaria. E ele era um maçom de grau 33. Isso significa que ele era um iniciado. Será que a maçonaria é uma organização cristã? Se a maçonaria fosse simplesmente uma instituição cristã, os judeus e os muçulmanos, os brahman, os budistas, não poderiam fazer parte da sua iluminação. Portanto, não é uma instituição cristã. Então, o que a Bíblia está fazendo lá? Ela é um símbolo, como vimos, dos três primeiros Ziforates. A maçonaria é ou não cristã? A maçonaria não é cristã, nem um substituto do cristianismo. Então, o que ela é? De acordo com Morais e Dogma, a religião e filosofia da maçonaria é rejeitar todas as especulações inúteis do Zendavesta, da Cabala, dos gnósticos e das escolas. Então, em outras palavras, a Cabala é a religião da maçonaria. Mas a Cabala é usada de tal forma que as pessoas creiam de que o que eles acreditam é na Bíblia.
A maçonaria é uma busca da luz. E essa busca nos leva diretamente, como você percebe, à Cabala. Naquela antiga e pouco compreendida mistura de absurdo com filosofia, o iniciado encontrará a fonte de muitas doutrinas. Todas as igrejas verdadeiramente dogmáticas, e isso inclui o budismo, o islamismo, o hinduísmo, todas elas, saíram da Cabala e retornam a ela tudo científico e grandioso nos sonhos religiosos dos Illuminati. Ou seja, os iluminados, os seguidores de Lúcifer. Jacob Boehme, Swedenborg, São Martinho e outros, tudo vem da Cabala, a qual todas as associações maçônicas devem seus segredos e seus símbolos. Bem direto. Não pode haver dúvidas a respeito disso. O verdadeiro maçom não se limita à religião. Ele não pode dizer que ele é cristão, ou muçulmano, ou judeu. Ele percebe pela divina iluminação da loja que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda, Maomé, o nome significa pouca coisa, pois ele reconhece somente a luz e não quem carrega a luz. Ele adora em qualquer templo. Ele se prostra diante de qualquer altar, seja no templo, na mesquita ou na catedral, percebendo que a verdadeira compreensão é aquela que vem da verdade espiritual. Quem falou isso foi Manly Palmer Hall, em As Chaves Perdidas da Maçonaria. Vocês percebem como é que o Concílio Mundial das Igrejas entra numa coisa assim? Ele tenta unir os líderes religiosos. Será que isso está fazendo sentido agora? Será que parece familiar? Bem, vamos continuar. 5 pontos de comunhão: pé com pé, joelho com joelho, peito com peito, mão com costa e boca com ouvido. Isso é idêntico ao que é usado no rito druídico da bruxaria. E muito usado também em outros ritos, como os ritos alexandrinos e gardnerianos. Agora, Alexandria. Era ali que era guardado o conhecimento oculto. Ele foi guardado em Alexandria e em Roma. Em todos os outros lugares ele foi destruído. E nós vamos mostrar isso mais tarde. No lugar onde o cristianismo começou, ele não mais existe. É o Islã que está lá. E de Alexandria e mais tarde de Roma veio a nova religião. Passar um nome secreto ou um mantra de boca a boca é a prática mágica antiga refletida na palavra hebraica Cabala. Então, essa é uma religião secreta. Agora, então por que a Bíblia King James está sobre o altar? A maçonaria não tem nada a ver com a Bíblia. Ela não foi fundada sobre a Bíblia, pois se tivesse sido, a maçonaria seria outra coisa. Resumo de Lei Maçônica, página 207 a 209. Então por que a Bíblia está lá? Como um símbolo. Mas, e Deus? E seu Filho Jesus Cristo? A humanidade total, então, é o único Deus pessoal. Aqui, de novo, nós temos maçons elevados revelando essa informação. A humanidade. Vocês já ouviram falar no Manifesto Humanista? É o humanismo em geral, certo? Essa é uma citação fascinante de Morais e Dogma. Eu li esse livro todo, e é o livro mais grosso que eu já li na minha vida. Eu não recomendaria que ninguém o lesse. É uma monotonia. Mas vejam, a Bíblia é considerada nele uma parte indispensável da mobília de uma loja maçônica cristã. Agora, isso está em itálico no original, somente porque ela é o livro sagrado da igreja cristã. O Pentateuco hebraico, numa loja maçônica hebreia, e o Corão, numa loja muçulmana, devem estar sobre o altar. Só um deles, e mais o quadrado e o compasso, que, entendidos corretamente, são as grandes luzes pelas quais o maçom deve andar e trabalhar. Qual, então? Qual dos três é a grande luz? Bem, você tem 3 escolhas. Pode ser a Bíblia, pode ser o Pentateuco, pode ser o Corão. Eu não vou revelar hoje à noite, mas eu vou explicar uma coisa. A maçonaria ensina que a redenção e a salvação estão no poder e na responsabilidade do maçom individual. Salvadores como Irão Abif, eles têm um ritual chamado a ressurreição de Irão Abif. Salvadores como Irão Abif podem e vão mostrar o caminho, mas os homens devem sempre seguir e demonstrar por si próprios seu poder para se salvar,
para construir seu tecido espiritual do seu próprio modo. Todo homem, em sua essência, é seu próprio Salvador e Redentor, pois se ele não conseguir se salvar, ele não será salvo. Percebem? Agora está ficando mais claro. Nós precisamos de Jesus Cristo nesse sistema? Claro que não. Um autor maçônico, Pearson, admite: a lenda maçônica permanece por si mesma, sem o apoio da história ou de qualquer outra tradição. E nós prontamente reconhecemos em Irão Abif, aquele que simbolicamente é levantado dos mortos, quando um maçom, em seu ritual, é chamado de dentro do caixão para se levantar e receber nova vida. Nós reconhecemos a Osíris dos egípcios, o Mitra dos persas, o Baco dos gregos, o Dionísio da fraternidade dos artífices e o Átis dos frígios, cuja paixão, morte e ressurreição eram celebradas por esses povos respectivamente. Assim, em outras palavras, a antiga religião, que contrafez a religião de salvação de Jesus Cristo, é a religião da maçonaria. Então, é uma velha religião pagã que tem uma nova divindade. Agora, como é que nós sabemos se eles tinham o mesmo ritual pelo qual Jesus passou? Como nós sabemos qual é o certo? A resposta é o livro de Daniel, no capítulo 8 e 9, que dão o momento preciso quando o Messias nasceria e as circunstâncias. E é por isso que os judeus colocaram uma maldição em qualquer um que entender as 70 semanas. Porque então você descobriria quem é o verdadeiro Messias. Por isso, nenhum desses se qualifica para Messias, porque nenhum desses foi predito na Bíblia. Assim, se nós olhamos ao seu simbolismo, nós vamos descobri-lo lá. Vocês verão o obelisco, que é um símbolo do órgão masculino de Osíris, que se perdeu e foi disseminado. E Ísis o juntou e construiu a parte que faltava. Mas não vamos entrar em muitos detalhes agora. Ela acabou ficando grávida e deu à luz a Horus. E aqui nós temos o egípcio. Percebe-se aqui a Torá, os 10 mandamentos. Vejam os candelabros. Vejam as pirâmides. Este é o culto egípcio. Vejam a adoração do sol. Tudo isso no seu simbolismo.